E a nossa história de hoje, ela começa assim. Certa vez, um pai, ele tinha uma casa, né, que ele não estava utilizando, e aquela casa estava meio parada, e ali ele resolveu reformar aquela casa, né, e dar essa casa para o filho dele. E ali foi o que ele fez, ele reformou aquela casa todinha e deu para o seu filho aquela casa, né? E no meio da reforma acabou acontecendo um pequeno furo, né, na caixa d'água, e começou a pintar, a vazar um pouquinho de água dali, né? E o pai, como já ia dar para o filho, pegou e falou assim: ó, a casa está aqui, a casa é sua, cuida dela certinho, mas ó, na hora da reforma, que eu estava pintando, tudo, acabou, né, tendo um pequeno furo lá em cima, lá no cano, precisa trocar, precisa arrumar. Aí o filho pegou e falou assim: não, pai, pode deixar, eu vou fazer, eu vou arrumar, com certeza, é só um furinho. O pai ainda comentou: olha, é um furinho, um pedacinho de cola, cano ali, rapidinho vai resolver, não vai gastar nem 10 reais para arrumar isso daí. O filho: não, pode deixar, né? Aí passou-se uns dias ali que ele já tinha recebido aquela casa, né, que ele estava trazendo seus móveis, tudo, né? Aí o pai foi lá ver como estava a casa, como você estava gostando. Não, pai, está tudo maravilhoso, tudo. E aí o furo, você arrumou? Ainda não tive tempo, não, pai, mas pode deixar, eu vou arrumar. E ali foi se passando o tempo, né? E o pai, toda vez que via, perguntava: filho, aquele furo que estava pingando lá, você chegou a arrumar? Ainda não, pai, mas eu vou arrumar. E foi se passando vários dias, meses, né? Até anos ali, com aquele pequeno vazamentinho, que era apenas 10 reais para arrumar. E aí, né, chegou um ponto que aquele vazamento começou a dar infiltração na parede, na estrutura da casa, né, por se passar muito tempo, daquele furo foi infiltrando, e ali chegou uma hora que veio o rapaz para arrumar. Aí teve que vir pedreiro, pintor, né, teve que reformar toda aquela parte para arrumar um pequeno vazamentinho que já era para ter sido arrumado há muito tempo atrás. E aquele pai chegou para o filho e falou assim: nossa, mas eu não te avisei lá atrás que era uma coisa tão simples de fazer? Aí ele pegou e falou assim: é, pai, era que era para arrumar, e eu fiquei enrolando, e agora está aí, todo destruído, e eu vou ter que arrumar agora tudo para consertar aquele pequeno vazamento só que o Senhor me avisou. Amém? Bom, e trazendo para as nossas vidas, né, quando eu vi essa história, eu achei muito interessante, né, porque muitas vezes na nossa vida nós passamos por problemas, por dificuldades, né, nós estamos aqui na igreja, vimos aqui na igreja, né, para ouvir a palavra do Senhor, para receber a orientação, né, que vem da pastora, que vem de Deus para as nossas vidas. E ali são coisas pequenas que muitas vezes nós precisamos arrumar em nossas vidas e nós não arrumamos. Nós deixamos com que pequenas coisinhas que vai se passando o tempo, vai aumentando, vai ficando grande, né? E ao invés da gente obedecer ali, né, as orientações que nós recebemos de Deus, as orientações que a pastora nos dá através da palavra de Deus, que é para as nossas vidas, nós deixamos, né, nós não fazemos, por achar muitas vezes que é uma coisa simples, é uma coisa boba, é uma coisa pequena, depois eu faço. E quando na verdade, para que as grandes mudanças aconteçam na nossa vida, a gente tem que começar com as pequenas coisas, com as pequenas mudanças. Então que a gente possa entender, né, que quando a gente está aqui, quando as pastoras falam, né, quando elas nos orientam, é para o nosso crescimento, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos obedecer, né, e cumprir aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para que amanhã ou depois a gente não se arrependa. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Então eu queria que vocês abrissem a palavra em 1 Timóteo. Vou ler do 3 em diante. Estamos aqui na tua casa, de oração, na tua presença, e te louvando, te adorando, sabendo que com o Senhor nós já somos mais e muito mais do que vencedores. Então, meu Deus, manifesta o teu poder, abençoa, meu Pai, a tua palavra, que venha falar muito forte aos nossos corações, que já foi preparado como terreno fértil.
E nós já estamos, meu Pai, aqui aguardando a Tua pregação para guardar, para praticar, para fazer a Tua vontade, Senhor. Que quando seguimos os Teus caminhos, Senhor, a nossa vida muda, a nossa vida transforma. Quando nós Te obedecemos, ó Pai, tudo é maravilhoso. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder, Senhor. Porque estamos aqui mais uma noite para aprender de Ti, Senhor. Queremos, meu Pai, usufruir dessas palavras, colocar em prática, crescer cada vez mais e mais, para estarmos, meu Pai, trilhando neste caminho em direção à glória de Deus, em direção à nossa salvação eterna. Este é o sonho do nosso Deus. Então, meu Deus, manifeste o Teu poder, nos orienta, nos ensina, nos conduz, meu Pai, aos Teus caminhos, para que nós possamos estarmos todos os dias buscando, meu Pai, a nossa salvação. Por isso, desde já, eu já Te louvo e já Te agradeço, crendo na vitória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Jesus. Hoje eu quero falar sobre doutrina, né? Eu estava estudando o significado da palavra doutrina, que diz que tudo o que é objetivo de ensino e está relacionada à disciplina, pregações, ensino bíblico, regra de fé, prática de vida para a igreja e para os membros. E na nossa igreja nós temos algumas doutrinas, né, que nós colocamos em prática, que é o batismo só depois dos 12 anos, isso se a criança estiver preparada e for frequentadora. E Santa Ceia também, nós temos essa doutrina, né, de nós só tomamos a Santa Ceia quando nós somos batizados, né? E visita nas igrejas nós não costumamos fazer. Nós cuidamos da nossa igreja, né? E aqui a gente não faz revelação do homem, e sim da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus. As pregações aqui é só as pastoras e os obreiros, e os levitas que louvam aqueles que são os frequentadores da igreja. E também tem uma parte que eu achei muito forte da gente colocar, que a nossa igreja também, ela prega a verdade, e nós sabemos que sexo fora do casamento é pecado. E muitas das vezes as pessoas estão ali juntas, como é no mundo, né, o ficar, o juntar, e quando chega na igreja a gente ensina, a gente orienta, para que eles venham fazer a separação do corpo deles mesmos e vão procurar o casamento, casando para depois estar certo diante de Deus, para poder não ter, na hora de tomar uma santa ceia, estar em pecado. Então é fazer conserto. E muitas das vezes, eu sempre falo da porta estreita e da porta larga, né? As pessoas preferem, né, o caminho largo do que a porta estreita, porque sabem que a disciplina é forte. E nós aqui na nossa igreja, nós temos uma disciplina muito forte mesmo, sabe? E eu estava estudando algumas passagens que falam da disciplina, e em Mateus 7:28 fala que Jesus estava pregando para uma grande multidão, e quando ele acabou de pregar estas palavras, as multidões elas ficaram assim maravilhadas com a doutrina que Jesus pregava, porque eles as ensinavam com quem tem autoridade e não com os escribas, né? Porque os escribas, eles não tinham eles conheciam a Bíblia de capa a capa, mas não tinham o poder do Espírito Santo para pregar, para anunciar, não tinham a autoridade que Jesus tinha. Jesus, ele tinha autoridade porque ele era filho de Deus, ele veio aqui e ele falava aquilo que o Pai orientava, ensinava, e ele descia e falava. E nós temos que aprender a doutrina da igreja, e a Bíblia todinha é uma doutrina, né? Então, quando nós ouvimos as pregações, nós estamos ali sendo doutrinados, a ouvir e a pregar. Mas nós temos que olhar para dentro de nós, a nossa vida. Se será que nós estamos seguindo a doutrina da igreja mesmo? Porque não adianta, né, a gente em casa ser uma coisa, na rua ser outra, aqui na igreja ser outra, e a gente não pôr em prática os ensinamentos. Não adianta um pai querer corrigir um filho que está no celular, sendo que o pai fica 24 horas no celular.
Aquele pai que só pensa em trabalhar, só pensa no dinheiro e não pensa no filho. Ele pensa nos bens materiais, fica na ganância. E aí ele não segue a doutrina, né? E em Mateus 15:8 fala, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitas das vezes o homem ele prega, mas não prega a verdadeira doutrina de Deus, a sã doutrina. Ele prega o que ele acha e sai totalmente fora da palavra de Deus, ensinando tudo errado, sabe? E a igreja não vai seguir, se seguir aquilo que ensinou, vai fazer tudo errado. E aqui em Mateus 1:27 fala que todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então Jesus, ele tinha autoridade para até expulsar os demônios. E as pessoas ficavam ali achando que aquilo era uma nova doutrina. Mas Jesus era essa doutrina. Ele era doutrinado como o Pai e ele seguia essa doutrina e ele quer nos ensinar essa doutrina para nós sermos exemplo dentro de casa. Porque um pai, para ele ser exemplo, ele tem que ser como a Bíblia fala, tem que ser o sacerdote do lar. Né? O homem tem que fazer a sua parte, ele tem que ser o pai, tem que ser amigo, tem que estar com o pai e não deixar, sabe, de ser o sacerdote do seu lar. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote da casa. Então é uma disciplina que nós temos que seguir, porque o pai, sendo sacerdote, ele vai conduzir o filho no caminho que tem que ser, sabe? Ele vai orientar, ele vai disciplinar aquele filho, vai ensinar, vai orientar até que o filho cresça e mude e se transforme, porque ele vai ouvindo a palavra, ele vai estar na igreja ali com o pai, ele vai crescendo, vendo tudo junto ali, as coisas boas que é aprendido, ver o exemplo do pai, porque o filho ele é o espelho do pai. O que o pai é, o filho vai ser. Se o pai é enganador, o filho vai ser enganador. Se o pai mente, o filho vai mentir. Né? Então ele vai fazer tudo coisa que é fora do que Deus fala para nós, o que é correto, o que é certo, para nós chegarmos a um dia conquistar a nossa salvação eterna. E aqui na palavra de Deus, em Efésios 4:14, fala que para que não sejamos como crianças arrastados por ondas levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, nós temos que seguir a doutrina de uma igreja só, não adianta pular de galho em galho. Se estamos aqui, a nossa doutrina é tal que nós vamos seguir. E nós, pastoras e obreiros, temos que ser um exemplo para vocês nos seguirem. Porque não adianta nós, que nem eu estava conversando com a Lara, antes de nós começarmos, não adianta nós aqui sermos uma coisa e na nossa casa nós sermos outra. Não adianta nós aprendermos aqui uma doutrina e chegar em casa nós colocarmos outra doutrina, como fala aqui, do mundo humano, que nós impomos e não que nós obedecemos e fazemos para crescimento, para a salvação de toda a família. Então nós temos que parar para pensar e seguirmos, sabe? Seguirmos as doutrinas sãs, como a Bíblia prega, como a Bíblia fala. Nós não podemos sair fora da doutrina de Cristo, né? E ali a gente até comenta às vezes que a nossa igreja é uma igreja de dura doutrina, sabe? E aí muitas das vezes as pessoas não se encaixam na nossa doutrina. E muitas das vezes a igreja não fica cheia porque não está fazendo o gosto das pessoas. As pessoas querem mudar a doutrina da igreja, as pessoas querem que o caminho seja largo, sendo que a salvação é para o caminho estreito, não é para o caminho largo. Então nós precisamos ser exemplo no trabalho, na rua, no lar, na nossa casa, na escola, onde quer que nós estivermos, nós temos que mostrar lá fora quem que nós somos. Porque não adianta enganar aqui, achar que está enganando,
mas não engana, porque ou mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver quem é de Deus e quem não é. Por isso que é muito importante seguirmos a doutrina da palavra de Deus. E aqui na palavra, ele fala aqui da advertência contra as falsas doutrinas. E fala assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Isso é Paulo ensinando a Timóteo. E aí ele fala: nem se ocupem com fábulas genealogias sem fim. Essas coisas mais provêm discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro e de uma consciência de uma fé sem hipocrisia. Olha que forte, nós não podemos ser hipócritas, né? Aí ele fala: algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. E aí diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os estrangeiros, os rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que empregam as práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem julgamento falso e para todo que se opõe à sã doutrina, seguindo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. E aqui agora no 6 fala algo muito forte, no capítulo 6, de 3 em diante, ele vai dizer assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, que é o amor à palavra de Deus, né? Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito da palavra. E daí nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu achei muito forte essa passagem que fala que a gente não traz nada quando nasce e não leva nada quando morre, porque é uma grande verdade. A gente nasce nu e muitas das vezes morremos nu. Porque na época do Covid, muitos foram enterrados no saco preto ali no mesmo, porque queimavam todas as roupas deles, né? E eu achei forte, porque tem gente que tem apego, né, ao dinheiro, tem apego às coisas do mundo, tem apego à casa, tem apego, e não adianta, nós não podemos se apegar a nada. Nós temos que esperar só em Deus, sabe? Por isso que ele fala que nós não trouxemos nada para este mundo e nem vamos levar nada. Do jeito que nós nascemos, nós vamos morrer pelados, né? Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Então veja que não adianta nós querermos se apegar ao dinheiro, a querer ser ricos, ser gananciosos, e não termos uma doutrina dentro da nossa casa da espiritualidade. Não adianta ser um pai que não dá amor, não dá carinho, não cuida da mulher, não cuida de nada, só pensa no dinheiro, em trabalhar, cada vez ganhar mais e mais, e não se preocupa com a família, não se preocupa com a casa, não se preocupa com os filhos. E os filhos vão crescer, vão ser rebeldes, vão se transformar, vão se drogar, vão se perder, vão roubar, porque não teve um exemplo dentro de casa do bom sacerdote que o pai tem que ser. Então nós temos que aprender que doutrina é Bíblia, doutrina é pregação que nos ensina e nos orienta, e nós temos que seguir. Nós temos que ser exemplo lá fora, nós temos que mostrar realmente quem nós somos na rua, não é aqui dentro da igreja, porque aqui é muito fácil, ninguém sabe, acha que todo mundo é bonzinho, é certinho, mas dentro do seu quarto ali, Deus é que sabe quem você é, dentro da sua casa, dentro das quatro paredes, sabe, se você pratica mesmo a doutrina de Deus, se você é um bom exemplo ou não. Então nós temos que seguir as doutrinas. Doutrina é algo muito importante, mas muito importante mesmo, que nós temos que colocar em prática nas nossas vidas e buscar, sabe, o crescimento espiritual para nós sermos exemplo. Porque não adianta, que eu falo, dentro de casa nós temos que ser o melhor. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Então, tudo que nós fizermos de ruim, os nossos filhos vão ver e vão seguir. Então, nós temos que ser limpos com a casa, ser organizados, ser carinhosos, cuidadosos, né, com a esposa, com os filhos, estar ali. Porque o homem que é de Deus, a mulher que é de Deus, não vai viver em contendas, não vai ficar fazendo vergonha para envergonhar o nome de Jesus. Então, se ele segue as doutrinas da palavra de Deus ali, vai praticando a palavra dele, ele vai ser um exemplo. E a nossa igreja luta por isso. Nós, pastoras, nós obreiros, nós mostramos o que nós somos. Aqui, na rua, em qualquer lugar, nós temos que ser sempre a mesma pessoa. Porque nós seguimos a doutrina de Cristo. Nós não seguimos a doutrina do mundo nem do homem. Nós seguimos a palavra de Deus. E se nós seguirmos e guardarmos e colocarmos em prática, tudo vai dar certo, tudo vai ser bênção nas nossas vidas. Mas nós precisamos parar e pensar. É muito importante a doutrina dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma família, né? Porque família é projeto de Deus. E nós temos que cuidar da nossa família, porque eles é o futuro da igreja. Então, basta a nós, cada um de nós, fazermos a nossa parte. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.